Olá, querida família, Deus abençoe a cada um de vocês, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria sejam fonte de bênção copiosas na sua vida, principalmente no dia de hoje, que mais uma vez nós falamos isso daqui no mês mariano, e mais uma vez vamos meditar sobre uma coisa que eu creio que todos nós precisamos, que é um coração paciente, tá bom? Então, dê o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero pedir muito para você compartilhar esse vídeo, porque isso daqui é uma coisa que pode salvar muitas famílias, tá? Então que o coração de Jesus, com a paciência dele, entre nos casamentos e traga muitas bênçãos e graças. Vamos lá? A paciência do coração de Jesus é tal que nos admiraremos sem descanso por toda a eternidade. Você imagina você ficar contemplando por toda a eternidade a paciência do coração de Jesus? A gente vai entender o porquê que ele disse isso nessa meditação aqui, ó. Como consegue ele aguentar-nos? Como não se cansa de nós, pecadores, que, ao invés, nos cansamos dele com frequente facilidade? Algumas pessoas ficam pensando assim, nossa, mas é uma linguagem dura, como assim consegue aguentar-nos? Sim, somos terríveis, entendeu? O São Felipe Neri, que sabia bem o que era o homem diante de Deus, ficava olhando para o espelho e se xingando, seu traidor, seu falso, seu vendido, entendeu? Nós somos assim, traímos a Deus, e se um homem vive a santidade, é porque Deus deu a graça para ele viver, entendeu? E quantos erros que nós fazemos, desobedecemos os seus mandamentos, nos comportamos mal, estamos no meio do Sagrado Coração de Jesus, quantas comunhões mal feitas e sacrílegas, entendeu? Quantas desonra feita ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, quanta tibieza, negligência, ele sempre com paciência com cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por nos aturar, né? Só uma vez Jesus disse cheio de dor: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Lucas 9:41. Mas ao contrário, quanta paciência sem limites para com os homens maus. Lucas 11:11. A verdadeira caridade é assim, é paciente antes de mais nada. Diz bem São Paulo, quando faz a lista das qualidades que caracterizam a caridade, e em primeiro lugar põe a paciência. A caridade é paciente. E é isso daqui, acho que a gente poderia ler inteiro hoje, né? 1 Coríntios 13, é muito bonito. O coração de Jesus, santuário de amor, é todo paciência para conosco, pobres pecadores. O que ele nos demonstra na Eucaristia, senão uma infinita paciência que o faz continuar a ficar em nosso meio, apesar das indiferenças, das friezas, das irreverências, dos ultrajes, das profanações e dos sacrilégios? Bom, ele já sabia isso. Quando ele instituiu a Eucaristia, tudo isso que ele ia ter que passar nas nossas mãos. E mesmo assim, não hesitou, o fez. Mesmo sabendo de tudo que ele passaria, na mão dos malfeitores. É muita paciência mesmo. São muitos hoje os cristãos sem cabeça que se aproximam da comunhão com o pecado mortal na alma, sem antes se confessar. Este é um horrível sacrilégio como a igreja ensina, mas eles o fazem com a inconsciência dos maus e dos insensatos. E Jesus sofre em silêncio, continua a se deixar torturar sem reclamar, como no pretório de Pilatos. Ele fazia o quê? Ficava calado. Ele continua a deixar-se insultar e ultrajar como na cruz, rezando por aqueles que o atingem. O que dizer então da infinita paciência que Jesus nos demonstra no sacramento da misericórdia, a Santa Confissão? Sempre, irmão, sempre pronto em perdoar, sempre pronto em reabraçar quem sinceramente lhe peça perdão, fosse até o mais nefasto traidor e criminoso. Talvez por isso, Padre Pio de Petreutina na Confissão dava muitas vezes como penitência sacramental a recitação de 5 Pai Nossos, Ave e Glória ao Sagrado Coração de Jesus. Mas muito abusam desse sacramento, recebem-o sem arrependimento nem propósito de se corrigir. Tantos o recusam, chegando a ignorá-los, muitos chegam a desprezá-lo. Vem a vontade de repetir: o homem é uma voragem, o seu coração um abismo. Olha, isso daqui que está falando aqui, pessoal, é uma coisa que eu experimento muito nessa minha vida missionária. Quantas foram as conversas, diversas vezes que eu estive em missões. Até um padre pediu para mim não fazer isso, depois que ele pediu eu não fiz mais, mas eu perguntava para as pessoas: há quanto tempo que você não se confessa? E aí eu falava, né, 20 anos. Acreditem, pessoal, tinha gente que se levantava a mão. 15 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, todas
todas as perguntas que eu fazia, tinha muita gente que se levantava as mãos. Ou seja, o nosso povo precisa de catequese. Nós temos um livro aqui na editora chamado Confessai-vos Bem, que logo no início já mostra Santa Teresa tendo uma visão de almas indo ao inferno. Na verdade eram neves que iam caindo, e ela pergunta ao Senhor o que era, e Jesus diz que eram almas que estavam indo ao inferno. E ela questiona se é por causa que não tinham catequese, se é porque não eram cristãos, e o Senhor fala, não é nada disso. E aí o Senhor revela para ela por causa das más confissões. E isso precisa de muita doutrina, precisa de estudo, aprofundamento, precisa ter uma aproximação verdadeiramente assim, sabe, da graça divina, porque é uma graça muito grande. E nós devemos aproveitar. Não devemos deixar passar essas graças que o Senhor nos dá, né? Isso daqui é um segredo de amor à confissão. A paciência infinita do coração de Jesus. Quanto devemos ser gratos. É com as tuas longas esperas que muitas vezes levaste à salvação os homens ligados ao pecado. É com os teus longos sofrimentos que falastes aos homens surdos, fazendo-os ouvir as palavras do perdão que salva da perdição. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, seja sempre louvado. Aí ele vai falar agora sobre a impaciência, né? A impaciência é certamente um dos defeitos mais comuns entre os homens. Por isso que eu peço para vocês sempre de estar mandando. Por quê? Porque é muito comum se verificar no meio das pessoas a impaciência. Isso daqui serve para mim, porque eu não consegui alcançar a perfeição disso não. Tem épocas da minha vida que eu vejo que eu estou com domínio próprio melhor, mas depois tem vezes que eu vejo que eu estou um pouco mais nervoso. Isso daqui é uma coisa de constante exame de consciência que eu preciso fazer na minha vida para melhorar, né? Especialmente do homem de hoje, porque a vida social está carregada de problemas, tornando-o instável e nervoso. O cristão, porém, até nessas condições deve possuir um coração firme, sem jamais perder a serenidade e a paz interior. Não se perturbe o vosso coração, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 14, versículo 1. Eu fico imaginando, sobre essa questão, de não se perturbar o coração. São João Bosco lutou durante anos para construir um seminário. É muito dinheiro, é muito investimento, é muita oração, é muita lágrima, é muita gente tendo que ajudar, muita providência tendo que acontecer. E quando o seminário ficou pronto, ele foi e pegou fogo. Aí os meninos vieram correndo para Dom Bosco, gritando, desesperado, Dom Bosco, o seminário está pegando fogo. Ele, calma, isso é menos que um pecado venial. Não se perturbe o vosso coração. Quando a gente fala que os santos conseguem cumprir a palavra de Deus, São Tiago 1,22, se de cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, você imagina o que é ter um domínio e uma calma, e uma paz, e uma paciência do tamanho da de Dom Bosco, que disse isso, como o santo homem Jó? O cristão bem sabe que a paciência dá ao homem o domínio de si mesmo. É pela paciência que mantereis vossas vidas. São Lucas 21,19. O homem paciente vale mais que o homem forte. E um homem senhor de si vale mais do que o conquistador de uma cidade. Provérbios 16:32. O cristão bem sabe que a paciência nas dificuldades é a garantia mais certa da caridade genuína. Não pode existir verdadeira caridade sem paciência. São indivisíveis. Se a caridade é considerada a rainha das virtudes, São João Crisóstomo diz que também a paciência nas aflições é a rainha e como a coroa de todas as outras virtudes. E quando nós falamos de virtudes, nós precisamos entender que é na hora das contrariedades que se deve viver isso daqui. Que talvez momentos bons da nossa vida, onde o casamento está bom, os filhos estão com saúde, a vida econômica está estável, e quando começa tudo a desmoronar, as provações vêm gritando. Nós mostramos, a paciência faz do homem forte, porque ela não leva ao desespero. Ele confia em Deus e fala, isso vai passar, calma. Ele não se desespera, ele não fica atormentando e permitindo que a imaginação dele voe. Você sabe que nessas horas o diabo bate sem dó, né? Frei Junípero, companheiro de São Francisco de Assis, sabia suportar com extraordinária felicidade toda espécie de insultos. Em peregrinação para Roma, uma vez, estando um pouco fora de Assis, foi insultado por diversos jovens que o seguiam. Todo contente, o pio frade disse-lhes, muito bem, segui-me e atirai-me essas pedras preciosas, e eu não desejo mais nada que ser apedrejado até chegar a Roma. Esse Frei Junípero aqui, esse homem aqui era um santo, viu? Eu tive a graça de ir lá na cidade de Assis e rezar no túmulo deles, dos franciscanos, mas quando São Francisco de Assis estava com possesso lá, endemoniado,
E ele não ia embora, falar, pera aí, vou chamar o Frei Juninho pra ele, ó, tô indo. Aqui, ó, o estilo do homem. Não deseja outra coisa, entendeu? Qual que é a nossa paciência? No lugar de um coração sadio, temos um coração frágil e instável, pronto em reagir, fazendo assim que se manifestem a nossa fraqueza conosco mesmo e com os outros. Santa Margarida Maria Alacoque nos deixou um magnífico exemplo de vida paciente entre tribulações, doenças e amarguras sofridas por causa das revelações do Sagrado Coração. E esta era a melhor permuta de amor que Jesus fazia e com os fatos. Reflitamos bem este magnífico ensinamento de São Boaventura. Muitos dizem que até morreriam por Jesus Cristo, mas não suportam nenhuma só palavra penosa dita por ele. Bem, quem treme até ao mexer-se de uma folha, como poderá ficar tranquilo à espera do golpe da espada na cabeça? Acostumai-vos a suportar pacientemente as mínimas coisas, para preparar-vos em sofrer aquelas maiores. Gente, que mês maravilhoso, viu? Isso daqui são ensinamentos salutares. O propósito, conservar a calma e a serenidade nos contrastes inevitáveis com qualquer pessoa de caráter difícil. E rezar as orações da página 127 a 132. Que o coração de Jesus nos conceda graças, irmão, de sermos pacientes dentro da nossa casa. Eu, na minha realidade, com a minha esposa e com meus filhos, e você na sua realidade com o seu cônjuge e principalmente com seus filhos. Que esse coração paciente de Jesus nos conceda largamente a graça, irmãos, de podermos viver esta virtude, porque aí sim nós poderemos ser chamados de verdadeiramente homens e mulheres fortes no Senhor.